Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela comunhão que temos, Pai. Obrigado pela missão. Ó Deus fiel e bondoso, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, a andar contigo, nos ensinando, Senhor, a honrar o teu nome e servir a tua igreja. Pai maravilhoso, guarda os meus irmãos, meus filhos na graça, meus alunos, ex-alunos, cada um dos nossos ouvintes, Pai, e aqueles que venham ter contato com as nossas publicações. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, iniciada em 1988 e nós mantemos pela misericórdia até aqui. Formamos várias turmas de obreiros, hoje muitos ministros do Senhor, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários. Eu louvo a Deus. Eu sou muito feliz no meu feito, no meu trabalho, apesar de pequeno, mas com material de primeira, a Bíblia Sagrada. Só trabalho com material de primeira, a Bíblia Sagrada. Claro que nas primeiras turmas, na verdade, eu formei 5 ou 6 turmas e teve muitas daquelas turmas que nós adotamos livros, mas de altíssimo padrão, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Foi um deles e nós fizemos com muita segurança. Eu produzi 3 livros textos que produzimos durante o período, algumas turmas, nós formamos os livros textos de próprio punho. Mas depois adotamos corajosamente a prática da lição bíblica propriamente dito. Simplesmente a Bíblia Sagrada in natura, para cada um começar e conhecer e aprofundar, descer os degraus até o poço, até a fonte. Temos feito isto com alegria, louvamos ao Senhor. E hoje o nosso texto é segundo livro de Reis, capítulo 23, versículos 21 a 27. Aqui nós vamos dar um tema, Josias, um rei consagrado. Foi um exemplo extraordinário. Louvado seja o Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor.
e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa das provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que elegi. Como também a casa que se diz: ali estará o meu nome. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua bênção sobre nós. Continua, meu Senhor, usando os teus servos, ó Deus, guardando cada um, operando, Senhor, para a glória do teu santo nome. Opera em nossas vidas, nos dá graça para fazer o teu trabalho, Senhor. Nos dá o temor, nos dá, meu Senhor, o fervor, nos ensina, Senhor, fazer o teu trabalho com amor e graça. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a melhor coisa que existe no conceito e no contexto das Escrituras é perseverar. Os reis de Judá, muitos deles não perseveraram. Houve alguns que foram falhos, houve alguns que foram malignos. Os reis de Israel, a maioria, os reis de Israel, reino do norte, eu sempre tenho o cuidado de frisar isto, porque muitos neófitos, muitos neoconvertidos, muitos que não têm, assim, uma certa familiaridade com os termos, não sabe quando se fala de reino de Israel e quando se fala de reino de Judá. O reino de Judá era um pequeno reino, fazendo extrema com o Egito e com o reino de Israel, que era formado por 10 tribos, a maior parte das tribos de Israel, após a morte de Salomão e a divisão do reino, ficou sendo assim: os reis do norte, chamado reis de Israel, e os reis do sul, chamado rei de Judá, o reino de Judá. Então, aqui nós aprendemos sobre a decisão honrosa, maravilhosa do rei Josias. Josias foi um homem temente, um homem cheio de alegria. Ele servia a Deus com muita alegria. Ele foi um homem muito sensato. Agora, mesmo assim, precisaria da graça para resistir às perturbações, às perseguições, às invenções e até às maldições. Porque o rei anterior, os reinos anteriores tinham plantado uma semente perversa. Notadamente Manassés, o pior dos reis de Israel, o pior dos reis de Israel, ou seja, do reino de Judá. Manassés foi rei de Judá, que era a casa de Davi. E mesmo assim foi perverso, muito perverso. Então, é um texto para a gente pensar. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. O
livro do concerto foi achado na Reforma, quando o rei determinou fazer a mudança, fazer a reforma, tirar os entulhos ali acumulados, a sujeira acumulada no período da ignorância e maldade do Manassés e outros reis cruéis. Houve uma ordenação do rei para que se juntasse a nação e fizesse esta renovação espiritual, começando com realmente abluções. Ia começar com abluções. Eles iam se lavar na presença de Deus para ter uma decisão, para buscar a presença de Deus e ter uma decisão de fazer tudo conforme a lei de Moisés. Então, o rei deu ordem, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Não invente nada. Siga este padrão. Vale a pena. Vale a pena. E o rei deu esta ordem porque ele ficou comovido, ele ficou chocado com a revelação do livro encontrado. O versículo 22, aqui eu estou lendo, segundo o livro de Reis, 23 é o capítulo, 22 o versículo. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Ou seja, o que o Josias fez com determinação, graça e vigor, ninguém tinha feito, porque o concerto não tinha sido tão levado a sério. Aqui, no versículo 23, diz: porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ele era impossível encontrar outra menção de um rei que tivesse celebrado a Páscoa com tanto temor, com tanta alegria, com tanta graça, fazendo tudo conforme o texto escrito por Moisés. Aqui no versículo 24 diz: também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viram na terra de Judá e em Jericó, ou melhor, em Jerusalém, os extirpou Josias. Tudo que era nocivo, tudo que fez a cidade se tornar um centro de feitiçaria. Olha o versículo 24. Adivinhos, feiticeiros, terafins eram símbolos religiosos, e os ídolos, que eram muitas vezes estátuas em tamanho natural, com atribuições malignas. E aqui tudo resolvido. Josias extirpou essa gente para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor por ocasião da reforma. O sacerdote achou aquele livro, leu na presença do rei, e era o começo de uma grande mudança. É assim ainda hoje, quando você coloca no seu coração ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, dá louvor a Deus, tudo muda. No versículo 25 diz: antes dele não houve, Josias, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor,
com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Nunca se levantou depois dele outro tal. É o testemunho que as Escrituras diz ou dá a respeito de Josias, um homem temente ao Senhor. Ele temia, ele servia, ele amava, ele guardava a palavra do Senhor. Não teve quem fizesse nada parecido. Agora, no versículo 25, ainda no final, diz que depois dele nunca se levantou outro tal. Por que não se levantou outro tal? Porque, na verdade, ele foi dedicado, ele era um instrumento nas mãos de Deus. No versículo 26 diz que todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira. Deus tinha sido tão afrontado no período do Manassés. O Senhor tinha sido afrontado. Imagina um pai humano ser afrontado pelo filho humano a respeito das coisas de Deus. Todas as recomendações das Escrituras tinham sido pisadas por Manassés. Manassés foi um rei perverso, um pagão perverso. Tudo tinha sido feito de uma forma terrível. E agora nós temos o testemunho das Escrituras falando bem a respeito deste homem que Deus tinha levantado de uma forma poderosa e com muito zelo. No versículo 26, na parte final, diz: por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Manassés ofendeu a Deus, quebrantou a lei, isolou o templo, desenvolveu a feitiçaria, a idolatria, ídolos por tudo que era lugar. Foi terrível o governo de Manassés. Foi uma coisa terrível, uma fraude grande, porque ele entra como se fosse um fiel e age como um perverso. E o pior, dando uma espécie de vazão, o sentimento de verdade, a expressão popular, vaso ruim não quebra. O Manassés deve ter sido o mais longevo de todos os reis em toda a história de Israel. E Deus, que é cheio de compaixão, atendeu a sua oração final, ele sendo humilhado na prisão, e Deus reverteu aquele horror, aquela tragédia que foi. Então, no versículo 27 diz: e disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face. Deus tinha prometido a si mesmo, jurado pela sua santidade, que o reino de Judá, o trono de Davi propriamente dito, ia ser destruído. Deus tinha dito isto. Deus tinha usado profetas para falar sobre isto. Então,
estava declarado diante de Deus, diante dos juízes, toda maldade tinha sido declarada, tinha sido exposta, toda maldade tinha sido colocada ali na frente. Deus estava dizendo, é por esta razão que o reino vai acabar. Então, meus queridos irmãos, é uma mensagem para o nosso coração. Então disse o Senhor, também ajudar, hei de tirar de diante de mim, diante da minha face, como tirei a Israel e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa que eu disse, ali estará o meu nome. Era coisa profunda, meus queridos irmãos. A palavra que nós recebemos hoje, traduzida, tudo muito especial, ali, naquele contexto da palavra de Deus, não se deixa escarnecer. O que o homem ceifar ou semear, isso também ceifará. Deus tinha dito, eu tirarei esta terra, se referindo ao reino de Judá, como tirei a Israel. Desde os dias que elegi, também a casa que aceitei, elegi e disse, ali estará o meu nome para sempre. Então, Deus ordena a destruição de tudo, Deus ordena que a cidade seja entregue nas mãos dos ímpios, porque houve muita impiedade na cidade. Deus não se vinga de nada nem de ninguém, mas Deus vindica a sua honra. Que o Senhor abençoe e guarde meus irmãos, enchendo de graça cada coração e nos ensinando a viver melhor, servir melhor. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. O memorial da oração com nomes de famílias de todo lugar, e nós louvamos a Deus porque somos instruídos a interceder. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, pela vida, nós te louvamos pela salvação, nós bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua manifestação gloriosa, revelando ao mundo a pessoa de Jesus. Ó Deus, sustenta, meu Senhor, as nossas mãos. Deus fiel, Deus bendito, Deus poderoso, guarda os teus servos. Guarda, meu Senhor, os teus servos na cidade, no interior. Ajuda, toma o teu povo em tuas santas mãos. Deus bondoso, Senhor da glória, ajuda-nos. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Dá-nos, Pai, a tua bênção, a tua proteção. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Tu conheces os nomes, tu conheces cada família. Ó Deus, abençoa, toma, ó Deus, em tuas santas mãos os nossos irmãos, ajuda-nos, dirija, Senhor, os nossos passos neste caminho pleno, glorioso, nos ensina, Senhor, guarda, ó Deus, nos dando, Senhor, livramento, dando graça, dando sabedoria, poder, meu Senhor, para levar a tua palavra e fazer a tua vontade. Deus fiel, ouve a nossa petição, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada,
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.